homem, a fé é o sentido inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem a crença pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, porque a tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que o operou milagres materiais, mostrou que esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhes o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. E vou parar aqui para que a gente possa refletir sobre o trabalho que a gente vai realizar, pois será necessário que a gente tenha essa fé para trazer a cura naqueles que necessitam. E aí eu vou pedir para a nossa irmãzinha fazer a nossa oração. Mestre amado Jesus, obrigado por mais esse dia, por esse dia especial em nossas vidas, esse dia em que iniciamos aqui, nesse lugar maravilhoso, abençoado, os nossos trabalhos, nossos estudos. Gostaria de pedir a bênção, né, de Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, Mãezinha Santíssima que nos indicou essa causa, né? Dona Maria Cláudia que nos trouxe esse presente, a todos os médicos espirituais, em especial o Dr. Fernandes, que nos acompanha aqui na Austrália, a todos os trabalhadores, a seu Vandir, que disponibiliza seu tempo em nos ajudar e passar para nós um pouco do seu conhecimento, e a todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, participando desses estudos, neste momento. Muito obrigado e graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Seu Vandir, a gente está no nosso material, nossa aula de número 117, a experiência de quase morte e o túnel de transporte positivo. Onde a doutora Cristina, ela faz uma aula bem sintetizada, não tinha muito o que resumir da aula, porque a gente tenta fazer o estudo e o resumo, né? Não tinha o que resumir, porque ela realmente falou tudo que tinha que falar, bem sintetizado. Foi maravilhosa a aula. Traz a mim algumas lembranças, né, de algumas experiências que eu tive, que eu vou trazer as perguntas mais para frente. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar se estão ouvindo a gente direito, porque a gente está com barulho, o som
mar. Som do mar. Também. E está bem forte aqui. Vocês estão ouvindo a Não gente? dá para ouvir o som não, do mar não. Dá não? Eu vou só encostar a janela aqui, mas eu vou dar abertura para a Cíntia poder fazer a perguntinha dela inicial. Pode fechar? O meu está na segunda página. Posso fazer mesmo assim? Olha, veja só, eu acho que dá para fazer, porque se a gente for olhar a primeira parte ali, né? A doutora Cristina, o que ela traz para a gente? Ela fala sobre os médiuns, né, que passam pelas essas experiências, e ela traz ali uma explicação que poucas pessoas sabem, né? Que quem passa por esse... Por que nem todo mundo passa pelo túnel de transporte? Primeiro, porque nem todo mundo é médium sonambúlico. Então, ela traz essa explicação para a gente. Que é a partir desse momento, quando você é médium sonambúlico, que você tem essa experiência de desligamento, né? E que muitas pessoas fizeram muitos estudos, existem estudos com relação a isso, tentando induzir as pessoas a terem essa visão de túnel de transporte, né? Com medicamento e tudo mais, com desligamento do corpo. Tem muitos estudos a respeito, mas é uma novidade para todos nós esse estudo que a doutora Cristina nos diz sobre a mediunidade sonambúlica, né? É por isso que eles passam por isso. Mas faça a pergunta, por favor. Então, tá. A minha pergunta, Silvandiana, minha pergunta é sobre o ectoplasma, né? A doutora Cristina fala que o sonâmbulo sente até o ectoplasma, né? Que envolve o centro nervoso. Nesse caso, somente os médiuns sonambúlicos que têm esse ectoplasma, todos nós temos. Aí ficou essa dúvida em mim. As contaminações ectoplasmáticas nos sonâmbulos, elas são mais real, né? Porque eles sentem um líquido circulando na cabeça e esse líquido aí muitas vezes assusta eles quando eles pensam que vão ter um AVC. Não tem nada a ver, né? Agora, nas pessoas que não são sonâmbulos, isso acontece também e elas têm forte enxaqueca, mas só que elas não sentem o líquido circulando dentro do crânio, tá entendendo? Mas elas sentem esses sintomas. Daí é diferente o sintoma, porque no caso do sonambulismo, os sintomas são mais reais, né? Porque a realidade do sonâmbulo é do mundo espiritual. Então, ele vivencia tudo que existe lá e esse contato dele é muito real, enquanto que os outros médios, eles vivenciam, mas ele não consegue trazer essa realidade do mundo espiritual. Obrigada, Silvandir. E em relação assim ao sono, assim a gente, né, que sente muito, muito sono fora do normal, isso seria a parte sonambúlica também ou não tem nada a ver? De princípio, isso seria o desenvolvimento da própria faculdade mediúnica. Ela dá muito sono. E, às vezes, a espiritualidade precisa daquele médium, né? Então, o médium fica resistindo, o sono vem, e a espiritualidade precisa que ele faça algum socorro, e esse médium fica resistindo. Eu acho que é bem mais complicado você resistir ao sono. Então, é melhor você dormir pelo menos 10 minutos, para fazer esse trabalho do outro lado, 5 minutos. Depois você volta e você volta outra pessoa. Tem alguns que ficam nessa batalha. Nessa batalha, aí termina tendo excesso no sistema nervoso central, aí começa a vir a dor de cabeça e a irritabilidade. Então, isso não é bom para o médium, né? Quando acontece comigo, eu chego aqui nesse birô, 10 minutos é suficiente para eu fazer uma prece, ver o que é que tem do outro lado e voltar. Isso faz parte do treinamento para o futuro sonambulismo. Obrigada, Silvandir. Por enquanto, eu tenho umas outras perguntas, mas pode ir falando, Francisco e Tati, depois eu vou fazendo. Ainda é sobre isso mesmo. Silvandir, sobre o médio sonambúlico, a doutora Cristina fala que no estado de transe, a intensidade do fluido vital diminui. Isso explica o coma? É porque diminui esse fluido vital?
Esse fluido vital diminui na distância, quando ele se distancia do corpo, tá entendendo? Então, no estado de coma, se ele estiver perto do corpo, ele tem mais possibilidade de voltar. Mas o que acontece, justamente no coma, é que o espírito dele tem uma liberdade tão boa que para ele pouco importa aquele corpo, né? Aquele corpo ali, ele é apenas um instrumento agora. E esse instrumento, para ele, não tem muito sentido, né? Está lá entubado, então não tem sentido o instrumento. Se ele se aproximar do corpo, ele retorna. Então, alguns sonâmbulos que nós fizemos pesquisa neles, observamos que quando eles entravam em transe, ele criava uma fuga, e essa fuga era o mundo espiritual. Eles não queriam voltar mais, tá entendendo? E dá um trabalho enorme. Então, nós temos aqui uma sonâmbula que ela tem sérios problemas psicológicos, que ela força o trânsito. Só que, quando a médica começa a perceber, ela começa a diminuir esse atendimento e reduzir o tempo. Porque hoje a gente não deita mais ela na maca. Porque se deitar é uma área de conforto. Então, o que foi que ela fez aqui, né? A gente deitou ela na maca e, de repente, ela entrou em transe, ela forçou o transe. E ela foi embora. E ela não queria voltar. E a gente escutava do outro lado: eu não vou voltar, eu não quero viver mais, eu me cansei de viver. E a doutora Cristina chamando, e já tinha passado 40 minutos, e ela entrando. E a médica disse: olha, só tem um caminho agora, é chamar o anjo de guarda dela. Aí chamou o anjo de guarda dela, aí o anjo de guarda veio, a médica explicou a ele, disse: olha, ela saiu, forçou o transe, e agora não quer voltar, e eu tenho que trabalhar. Tem 60 pessoas para atender, e eu estou aqui chamando, e ela não quer voltar. Aí o anjo de guarda olhou para ela e disse: volta para o corpo, vai, você vai voltar agora. Volte que eu estou mandando. Aí quando ela se deitou, eu não quero. A médica fez: levanta e vai-se embora. Você aqui não faz isso mais não com ela. Você tem que viver, minha filha. Então, é um risco, uma mediunidade dessa, para quem realmente tem problemas, é muito complicado. Porque quando entra no mundo espiritual, eles se sentem confortáveis, livre de toda a influência da matéria, e não quer voltar. Então, quando ela chega aqui agora, a gente atende ela sentada. Não atendemos mais ela deitada. Então, quando ela chega, a médica já vai desviando todo o assunto de mediunidade para ela não entrar, para ela não se concentrar. Ela toma um ectoplasma com os olhos abertos. A gente não deixa ela fechar os olhos, tá entendendo? E quando ela tenta qualquer coisa, a doutora Cristina já está dizendo: olha, não faça não, você viu da outra vez, seu anjo de guarda lhe chamou a atenção. Então, para lidar com os sonâmbulos que têm trauma, é melhor encaminhar eles também para uma psicóloga, porque a gente não tem tempo de tratar desse lado, não. Nesse caso, Vandia, que tipo de deficiência que ela tem? É mental ou deficiência física? Não, o problema traumático dela é relacionado à decepção familiar, tá entendendo? Sim. Então, ela tomou isso para ela e não consegue sair do quadro. Já faz 2 anos que está conosco aqui, que se a gente também liberar, ele enlouquece, né? Não tem como. Ela em tratamento, você mantém ali. Mas já faz 2 anos que ela está aqui. E a conversa dela é: Cristina, por que a senhora não me leva? Eu não quero viver. Eu quero morrer, entendeu? Então, é aquela coisa, a mediunidade nela existe. A mediunidade dela é muito real, mas só que ela tem esse desequilíbrio. Aí um médium como esse não dá para você colocar para trabalhar em canto nenhum. Ele é um médium que ele vai ficar em tratamento eternamente, não tem condições. Porque se você colocar num trabalho, existe a insatisfação. Na hora da concentração, ela pode ir embora e entrar em coma. Aí você vai explicar o que para a família? Ela entrou em coma aqui dentro. Então, a família vai exigir uma resposta, né? E aí é muito perigoso, tanto para a gente como também para a diretoria fazer isso.
Sim. Tá. Bom a gente ter esses exemplos, né? Se for um caso que a gente encontrar uma paciente dessa aqui, na Austrália, como é que a gente vai poder lidar com ela, seu Valdir? Porque sabendo que a gente não tem os 70 pacientes para se tratar, né? Vai ter 10, 15, quem vai saber, né? Quantos vão aparecer. Porque a base daí seria a orientação, não seria o desenvolvimento mediúnico dela, tá entendendo? A gente avalia muito se o fator é psicológico e se esse fator psicológico precisa ou não de encaminhamento com a psicóloga. Porque às vezes o medo é o medo da mediunidade, não tem nada a ver. Mas que você pega uma paciente aí que tem trauma e inconformação com a questão familiar, a questão conjugal, é muito mais complicado você tratar dessa médium, porque ela não quer se tratar, ela quer contar o drama. E isso é uma coisa muito repetitiva, e ela não consegue sair de jeito nenhum, tá entendendo? E é muito difícil. Então, por isso que a gente encaminha para psicóloga. Então, os tratamentos aí mais complexos, a doutora Cristina disse que a gente vai assumir aqui no Maria Cláudia. E vocês terão uma pasta daí e nós teremos outra pasta aqui dos pacientes de vocês, entendeu? Então, eles que assumem isso, porque às vezes é complicado. A gente também pode fazer também algum atendimento online com a paciente dessa, entendeu? E vocês traduzir aí, porque o maior problema delas é quando há o confronto emocional e o confronto da mediunidade. Então, quando acontece esses dois, ninguém sabe quem é quem, né? Sim. Sim. Cíntia, você tem uma dúvida? Tem. Silvandir, quando a questão, né, que a gente vê muitos casos, né, que as pessoas quando falecem e quando vão remexer, quando vão ver o túmulo, está remexido, né? Então, quer dizer que muitas vezes essas pessoas que são sonambúlicas são enterradas vivas, elas acordam, mas no caso, esses anjos de guarda, eles não podem alertar para voltar antes de ser enterrados? Como que fica essas situações? Eu acho que a questão da mediunidade no mundo ela é pouco estudada, né? E muito praticada. Então, você tem que ter os dois, o estudo e a prática. E também no meio acadêmico é mais complicado, porque eles são muito materialistas. Nós já temos na região Nordeste médicos materiais que entendem o que é sonambulismo, está entendendo? Porque nós temos aqui as aulas com relação a isso. Agora, existe uma gama muito grande de médicos que não quer entender isso. O paciente ele está em coma sonambúlico, né? Diferente do coma por morte neurológica. Então, o que acontece muitas vezes? Ele vai ser enterrado vivo? Vai ser enterrado vivo, porque também a família ela tem discriminação com o espiritismo. Essa pessoa já vinha apresentando esses sinais, tá entendendo? Os sinais de desmaio, o sinais de ficar ali desacordada, de falar em outras línguas, mas só que a família não quer. E essas famílias vão ser o quê? Evangélicas, vão ser católicas. Elas não aceitam a ciência espírita como base. Então, se de repente alguém é enterrado vivo, a culpa não é da justiça divina, está entendendo? É a própria discriminação do próprio evangélico que não aceita, porque quando Jesus tirou Lázaro do transe, ele não disse que Lázaro estava morto, ele disse Lázaro apenas dorme, entendeu? Então, ele não definiu isso como morte. Então, isso quer dizer que Jesus ele não ia violar uma lei do fluido vital e seu esgotamento. Ele não ia passar por cima de Deus e dizer assim, você levou meu pai, eu trago de volta. Está entendendo? E os evangélicos tomam isso aí como ressurreição. Quando ele absorve isso como ressurreição, isso é muito complicado, né? Houve um caso aqui no Brasil de um pastor que desencarnou e ele disse às pessoas que não enterrasse ele, veja o fanatismo, porque depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E olha, passou os 3 dias,
ele já começou a deformar o corpo. E não houve ressurreição. Está entendendo? Então, as pessoas se aglomeraram ali em volta do caixão, os irmãos, a igreja, tudo, esperando a ressurreição dele. A gente sabe que depois que o perispírito periférico se desloca, a possibilidade de vida é impossível, não tem mais vida. Então, as passagens que Jesus vivenciou foi com o médio sonambúlico. Então, esses médios sonambúlicos, eles não estavam mortos, eles estavam no estado de transe. Então, se nós colocarmos o médio aqui sonambúlico no estado de transe, os batimentos cardíacos diminuem, e a oxigenação também da pele vai diminuir completamente, a temperatura vai cair e você vai olhar para ele e dizer, ele está em coma. Não foi o caso de Lázaro, né? Que ele passou diversos dias no estado sonambúlico. Agora, o que é que acontece com esses médios? Se a gente colocar a mão no timo, ele volta. Está entendendo? Se a gente colocar, ele volta, porque o impulso nosso, do nosso fluido vital, vai despertar todos os plexos e ele retorna. Então, o que acontece, infelizmente, no meio religioso, é que as pessoas vão para o maravilhoso e o sobrenatural. Elas não vão para o estudo doutrinário. Isso é verdade. Obrigada, Sr. Vandir. Então, um comentário. Eu tenho uma amiga, Sr. Vandir, que ela tem pavor, ela fala que ela sonha que ela foi enterrada viva. E aí, ela já é falado para as filhas dela que agora ela vai ser cremada. Porque ela tem pavor. Isso, assim, ela falou que desde tipo, pequena, não sei, ela sonha com isso. Pessoal, Tati, o que ela tem aí é projeção obsessiva. Então, essa entidade tenta dominar o emocional dela com essa projeção de ser enterrada viva. Provavelmente, ela, em vidas passadas, sofreu o drama que ele puxa do arquivo mental dela. Tá entendendo? Então, ela tem que vencer esse medo, ela tem que enfrentar isso. Mesmo que ela seja queimada, não vai adiantar, não. Porque essa projeção aí, como desencarnada, não vai ser como, eu fui cremada. Não. A projeção vai fluir para onde? Eu estou presa dentro de um túmulo. Porque desde criança ela sofre essa projeção obsessiva. Sim, olha. Nossa. Seu Vandir, eu queria pular para aquela parte ali, eu não sei se eu vou muito na frente, meninas, mas aí vocês me controlem. Quando as pessoas retornam, não é, do transe, da experiência pós-morte, digamos assim, né? Muitas delas, elas relatam o quê? Que viram Jesus, que viram Maria, não é? Que é mais, como a doutora Cristina falou ali, muitas vezes o anjo guardião ali, não é? Do médium, trazendo-ele de volta para o corpo. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência em que eu me vi num centro, como se fosse um centro espírita, né? E aí, um trabalhador, um médico espiritual, ia me dar um passe. E esse médico, ele disse, olha, tá vendo ali nessa parede? Então, ele mostrava uma parede para mim. E dizia, essas pessoas estão tentando pegar você. E eu só via as mãos das pessoas, sabe? Como se fosse um pano, né? E ela dizia, sente nessa cadeira que eu vou lhe dar um passe. Agora, se você sentir um puxão e começar a cair, foi o que ela falou para mim, e começar a cair, não se assuste, não grite, apenas reze, não é? E fique tranquilo. Aí eu, tá certo, fui me sentei. E quando eu fui me sentei na cadeira, ela começou a dar o passe dispersivo, né? Ela deu o passe que passou ali na mão no timo, eu caí, eu comecei a cair. Como se a cadeira sumisse. E eu comecei a cair, e comecei a gritar, né? E eu gritando, ah! Aí peraí, ela falou para não gritar. Aí eu disse, parei de gritar, e eu vindo, e eu caindo, né? E eu parei de gritar, e eu lembro que
que eu senti a presença do meu anjo guardião, e aí eu sei que eu fui caindo, e quando eu caí como se fosse na terra, eu estava num lugar alto, caí na terra, só que eu não sinceramente eu não caí na terra, eu caí e fui andando, né? Então eu comecei a passar pelo monte de árvore, monte de vegetação, e aí é como se eu fui retornando para o meu corpo. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu olhava só árvore, vegetação, só que eu via a imagem de Jesus. Então na minha mente era a imagem de Jesus, não é? Olhar para um lado, olhar para o outro. Então eu fiquei, nossa, Jesus está em todos os lugares. Eu fiquei na minha cabeça, Jesus está em todos os lugares. E aí eu cheguei no meu corpo. E quando eu cheguei no meu corpo, eu ainda estava fora do corpo. E aí eu vi que o meu anjo guardião estava ali fazendo um passe para poder me acoplar novamente no corpo. Aí eu fui voltando e acoplou. E eu senti bastante dor no timo, como se fosse no estômago, na boca do estômago, quando eu retornei. Aí eu me vem a minha pergunta. Essa visão que eu vi de Jesus, no caso, era do meu anjo guardião ou era de Jesus pelo fato da parte da natureza? Ele tá envolvido com a natureza, com a criação que ele realizou na natureza. A questão religiosa e a questão psicológica na hora da morte, ela influencia muito, tá entendendo? Porque a pessoa que errou muito na vida, na hora da morte, ou na hora do transe, né, sonambúlico, o que é que acontece com elas? Elas vai vivenciar aquilo que elas pregaram, né? O inferno ou o purgatório. Então, nesse sentido, a religião influencia muito. Só que no mundo espiritual, nós temos que usar a neutralidade religiosa e deixar as coisas acontecer espontaneamente. Então, o que é que acontece com alguns relatos de evangélicos? Eles falam que viu Jesus. Eles falam que essa projeção que eles viram era de Maria Santíssima. Então, se nós pegarmos essa visão no mundo espiritual, quando você olhar para o seu anjo de guarda, tá entendendo? E você estiver pensando em Jesus, você vai ver no anjo de guarda a figura de Jesus. Isso é uma emissão de projeção sua, mas não é a materialização de Jesus que está ali. Porque a gente sabe que para um espírito celeste descer a um planeta como o nosso, né, existe todo um preparo da justiça divina, porque a intensidade luminosa dele é bem maior do que a do Sol. A gente tem uma ideia disso tudo. E como é que ele poderia aparecer nessa dimensão? Está entendendo? Onde essa dimensão nossa é uma dimensão ainda muito precária em termos de condições fluídicas. Então, se eu observar, se eu for uma pessoa leiga e de repente a doutora Cristina aparecesse na hora de um coma, se eu pensasse em Maria, eu estava vendo a doutora Cristina como Maria, mas ali não estaria Maria, estaria uma projeção minha sobre a imagem do espírito, tá entendendo? Então, essa projeção, a gente diz o seguinte, né? É uma projeção de socorro, você está em pânico. Então, você tem que chamar por quem, né? Por Jesus. Então, esse pânico que você se encontra aí lhe dá uma segurança. Agora, se essa imagem parasse durante 1 minuto, você fixando no olhar, você ia ver que não era Jesus. A projeção já ia mudar. Sim. Ela ia mudando, mudando, e na medida que fosse mudando, você ia ver que era seu anjo de guarda ou seu mentor espiritual, tá entendendo? Porque existe uma exploração muito grande dos evangélicos em cima desse assunto. Porque Sim. eles dizem que viu Jesus, viu Deus, e trabalham em cima disso para fazer algumas profecias mentirosas, né? Que eu vejo muito aí no TikTok, que eu acho aquilo um absurdo. A gente já está vendo o fanatismo daquela pessoa e aquilo não vai acontecer. E ela está em busca também, né, da autovalorização de si mesmo para que as pessoas respeitem elas. Isso é outro fator perigoso na questão religiosa, porque a autovalorização de algo imaginário é uma doença psiquiátrica. E muitos deles têm isso. Então, eles chegam ao ponto de dizer, olha, eu conversei com Jesus e ele me disse, não, é impossível, não tem nem como, né? Porque se você pegar como base a Bíblia, você vai ver que em João, ele diz o seguinte, olha, nenhum homem viu Jesus, nenhum homem viu Deus
a não ser Jesus. João definiu isso muito bem, está entendendo? Então, os apóstolos, por sua vez, né, eles às vezes via Jesus em transes sonambúlicos, mas não era presencial. Eles estavam ali dormindo, levavam para a quarta dimensão, e lá Jesus orientava ele e eles voltavam. Interessante. Quem quer fazer a próxima pergunta? Quer fazer, Cíntia? Deixa a Cíntia fazer. Posso tirar uma dúvida? Que uma vez eu comentei com o pessoal do grupo, mas o senhor não estava, seu Vandir. Foi falado bastante na aula sobre desdobramento, né? Eu queria tirar essa minha dúvida. 2 vezes aconteceu comigo. Eu estava trabalhando, eu não estava com sono, né? Aí eu estava trabalhando, mas de repente eu me vi num lugar com várias pessoas. Eu lembro até de 2 pessoas, né? 2 homens estavam conversando entre si e tinha uma moça que passava e voltava, né? E eu só ficava olhando, nossa, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui, né? Aí de repente eu voltei. Aconteceu 2 vezes, né? E foi no mesmo lugar. E essas eram com as mesmas pessoas. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu vi a moça passando, 2 homens conversando, com um papel na mão. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Na hora que eu pensei isso, eu voltava. Então, isso foi um desdobramento também? É um desdobramento. Agora, no caso do transe sonambúlico, ele é mais profundo, né? Às vezes você vê a entidade, toca nela e sente como se ela estivesse viva perto de você. Uhum. Quando acontece o desdobramento natural, sem o perispírito periférico, para ser sonambulismo, você tem que sair com o perispírito periférico, não é isso? Uhum. Sem ele, você saiu com o semimaterial. O semimaterial deixa um pouco de dúvida se aquilo é verdade ou não, tá entendendo? Uhum. Porque alguns relatos de médios que têm desdobramento com o semimaterial, a gente sabe que o que ele conta muitas vezes não é o que a gente vê. Então, é muito limitado. Então, o sonâmbulo ele é mais profundo. O senhor Vandir, e com relação a isso, como é que fica a situação do corpo da Cíntia? Quem tá no controle? Ou ela estava apenas visualizando uma cena? O grande problema do sonâmbulo é ter controle sobre o seu corpo, né? Porque na medida que ele vai sair, ele vai deixar outras camadas também, que é a semimaterial. Ele vai sair com a camada periférica, para se identificar com o mundo espiritual. Então, ele tem que ter o controle tanto na periférica como na semimaterial, de onde ele está. Se esse sonâmbulo ele for uma pessoa desequilibrada, ele é arrastado para as zonas inferiores, porque ele não tem assistência. Então, ele pode estar numa dimensão boa, como de repente a faixa vibratória dele leva ele para uma dimensão ruim. Então, a gente já viu muito caso de sonâmbulo que a gente desistiu dele. A gente desistiu dele por quê? Porque vimos que a condição moral dele não dava para a gente continuar esse treinamento. Ia colocar ele sob risco, tá entendendo? E usava a mediunidade para se exibir. Não era assim para querer tratar do próximo, mas era em benefício próprio. Então, como é que pode uma coisa dessa? Eu vi uma sonâmbula e eu fiquei chocado com o que ela fez, né? Era sonâmbula e médio de efeito físico, ela trabalhava muito isso. E simplesmente ela usava a mediunidade para benefício próprio. Ela não usava para ajudar ninguém. Então a gente chamava ela para psicografia, ela não queria. Ela só queria tratamento, ela não queria compromisso. E houve uma vez que uma pessoa lá no interior queria vender um sítio por um preço alto. Aí o pai não conseguiu de jeito nenhum porque essa pessoa passasse esse sítio. E ela foi lá, hipnotizou o rapaz, olha só, hipnotizou o rapaz baixou o preço, foi para o cartório, assinou a escritura, recebeu o dinheiro, quando ele saiu do trânsito, ele se arrependeu, era tarde demais. E ela fez isso consciente.
E quando ela chegou para a doutora Cristina para contar isso, a médica disse: que vantagem é essa? Você prejudicou o rapaz. E o rapaz queria desmanchar o negócio, depois que ele viu, que saiu do trânsito, né? Ele queria desmanchar, ela não aceitou, o pai não aceitou. Então a médica disse: você foi desleal. Não se usa a mediunidade para isso, não. Você sabia do que estava fazendo, você hipnotizou o rapaz. O rapaz deu a propriedade praticamente a você de graça e você vem para mim contar vantagem. Você cortou logo ela. Aí o que acontece? Ela não gostou e foi embora. Mas para a gente foi um alívio, porque ela não estava usando a mediunidade para ajudar ninguém. Ela queria essa mediunidade para ganhar dinheiro em cima disso. Então, ali mesmo a gente faz. Vamos desistir por aqui, porque o compromisso dela fica menos grave com a justiça divina. Em vez de você ensinar várias técnicas a ela, essa coisa toda, ela poderia se aperfeiçoar e usar isso até contra você. Então, o que a justiça divina pediu, fez, pare ali mesmo, não tem mais nenhum tratamento para essa criatura, porque ela usou de má fé, né? Nossa. Que coisa, né? Nossa. Posso de novo? Desculpa. Pode. Seu Vandir, então, nesse caso que aconteceu comigo, eu mesma que fiz isso? Ou teve indução de alguma coisa? Porque eu não estava num lugar escuro, né? Era um lugar claro, as pessoas estavam de roupa clara também. Não, porque, veja só, se era um lugar claro, roupa clara, seu anjo de guarda está acompanhando tudo. Ele não pode deixar você só, não, tá entendendo? Porque se deixar, o que acontece? A gente não quer voltar, não, de tão bom que é, viu? Ô, Cíntia, eu só não entendi, você estava acordada ou estava dormindo, você mesma? Eu estava acordada, eu estava trabalhando e, de repente, eu estava nesse lugar. Aconteceu 2 vezes. E o engraçado é que eu estava continuando trabalhando quando eu voltava. Eu já tive essa experiência, mas foi uma vez que a Iris estava doente, eu deitei na sala com ela, e ela passando mal durante a noite, tosse, essas coisas, e não conseguindo dormir. E aí eu vi a gente naquela situação e a porta abrindo, a porta da sala. Na porta abrindo, eu fui correndo para segurar, porque estava cheio de mão querendo pegar ela. Cheio de mão querendo, assim, entrar para pegar ela, para puxar ela. Aí eu fui segurar a porta. E na hora que eu acordei, nós duas dormindo lá no sofá, lá perto da porta da sala, onde que aconteceu isso. Isso é o desdobramento, seu Vandir? Assim... Acreditamos que sim, é um desdobramento, sim. E eu vi, assim, o que estava fazendo mal para ela. Assim, o que estava levando ela a ficar ruim, né? Que era as entidades, não sei, vibrando contra ela. Mas o desdobramento desse sentido é um pouco diferente, porque ela não ficou com o corpo ativo, né? No caso, a Cintia estava com o corpo ativo, Sim, fazendo um trabalho e eu não estava continuou. ativo. Eu estava dormindo. Eu estava trabalhando, nas 2 vezes eu estava trabalhando. Mesmo trabalhando, é possível, porque você sai com uma camada e deixa outra, tá entendendo? Dormindo, você, mesmo trabalhando, você faz isso. E no caso aí de Tati, o que ocorreu, ela no estado de sono, ela teve essa visão, provavelmente ela estava com a camada periférica, não era semimaterial. Eu, no caso, estava com a semimaterial, seu Vandir. Eu, no meu caso. Você estava com a semimaterial. Porque se você sai com a periférica, você em pé, você desaba, você não consegue, não. O corpo não segura, não. Entendi. Posso fazer? Pode fazer. Seu Vandir, ainda sobre esgotamento do fluido, que a doutora Cristina, ela faz uma citação assim, falando assim, que
que ela não pode esgotar o fluido, porque que só diminui a intensidade dos plexos, né? Senão a pessoa desencarna, né? E isso ela tem que tomar cuidado na hora do tratamento. Ainda, aí o meu questionamento: existe algum caso em que precisa esgotar o fluido para a pessoa não retornar mesmo? Ou não existe? Isso aí não é... O senhor entendeu? Não, porque o sonâmbulo, ele depende muito da capacidade fluídica para ir e voltar. Se ele não tem essa capacidade, então é alto risco trabalhar com ele, entendeu? Porque eu já vi muito sonâmbulo brincar de sair e depois não sabia retornar de jeito nenhum. Então, nós temos que ver ali o estado de saúde dele, física e emocional. Então, se o emocional está abalado, é melhor mandar esse sonâmbulo para casa dormir, que é menos problema você tem. Se ele tiver com o emocional abalado, então ele vai trazer problema dentro de uma reunião, porque a vontade dele é de ir embora e não voltar mais. Se ele está com alguma infecção, também não é bom. Se ele está tomando antibiótico, também não é bom ele trabalhar, porque a gente sabe que algumas camadas dele, num processo inflamatório, tem eletromagnetismo negativo. Aí isso é muito perigoso, porque se ele entrar em transe, a gente não sabe essa defesa imunológica dele, como é que vai ficar. Se ele vai piorar, se ele vai ter febre, como é que vai ser. Então, aqui a gente vê muita coisa, né? No domingo passado, nós tivemos aqui uma jovem de 18 anos que foi fazer uma cirurgia de tireoide aqui. E foi interessante que eu não achei que ela estava levando as coisas a sério. Com fé, com perseverança. E quando a médica aplicou anestésico lá na tireoide dela para fazer a remoção do nódulo, a gente colocou ela na sala de espera e quando chegou lá, ela entrou em transe e deu trabalho. Está entendendo? Então, os assistentes chamou, a doutora Cristina foi olhar, olhou, e a gente tentando descobrir o que era, porque a gente chamava, ela voltava. Daqui a pouco ela caía em transe de novo, né? Aí a gente descobriu que tinha um ventilador em cima dela, apontando para ela. Isso só foi suficiente para baixar a temperatura dela e impedir a volta dela, né? Aí a médica conversou com alguns médicos espirituais aqui e disse, olha, tem que ter uma explicação, porque eu já fiz de tudo e ela não volta. Eu chamo, ela vai embora. Eu acredito que está tendo assim, uma variação de temperatura. Agora, vê aquele ventilador que está em cima dela e manda desligar. Aí, quando desligou o ventilador e chamaram, ela voltou e acoplou no corpo. Então, a gente vê como eles são assim delicados e como um age diferente do outro. Porque quando a gente tocava nela, sentia ela muito gelada. Mas, ao mesmo tempo, ela não estava distante, ela estava perto. Mas só que o ventilador que estava em cima dela resfriava ainda mais e era impossível ela voltar. Então, quando ela sentiu a temperatura do ambiente sem um ventilador, foi que ela acoplou no corpo e, graças a Deus, foi para casa. Curioso. Delicadeza. Nossa. Sabe o que me veio agora na cabeça? E quando o sonâmbulo não volta mais para o corpo? Quer dizer, não, mas e se ele está em casa, não está no hospital, ele saiu do corpo, não volta mais e dá como morto? Ele é O tipo problema como aí suicida? o problema é que ele não está morto, né? Ele está no estado de transe. Então, às vezes, esse estado de transe, ele vai passar um período de 4 horas, mas ele tem possibilidade de voltar, porque o anjo de guarda convida ele a voltar. Mas o problema dele é o emocional, que não quer mais viver. Está entendendo? Então, para a justiça divina, é abandono de reencarnação. Ele responde por isso. Sim. Porque não chegou a hora dele morrer. Sim. Então, ali, às vezes, até se levar uma pessoa dessa para um velório, se alguém tocar no timo dela, ela volta e não é milagre, porque foi impulso de fluido vital. Ela volta imediatamente.
Agora, o que acontece com muitos deles que são insatisfeitos com a vida, quando eles voltam revoltados. É impressionante. Eles voltam xingando. E muitas vezes olha para a médica e diz assim: por que você me chamou? Eu não queria voltar mais, não. Você não devia fazer isso, não. Pode, né, pessoal? Tem que voltar, né? Seu Vandir, então o toque que você dá no timo é apenas um toque assim normal? Ou você tem que fazer uma massagem no timo dela para a pessoa voltar? Tem que fazer uma massagem para voltar, porque você reanima o timo e ele distribui um choquezinho para todos os plexos. Aquela pessoa retorna. Sim. E isso não é milagre, né? Isso nem é ressurreição também. Ele Sim. tinha mediunidade, né? Uhum. Sim. Perfeito. Cíntia, você tem alguma dúvida, querida? Tenho. Antes de sair, Silvandir, a doutora Cristina fala no texto, né? Que assim, ela fala assim, tu só morre no dia certo e na hora certa. Mas, se caso acontece um acidente e não está na hora daquela pessoa ir, né? A pessoa ainda está com muito fluido vital. O que acontece nesse caso? Essa pessoa morre, mas não está na hora de ir. Mas e os fluidos vitais dessa pessoa? Se encerram por ali mesmo? Não, essa pessoa é submetida à sala de espera após desencarnação. E ali tem que ser Uhum, medicada, porque a dor ela é muito real por causa do fluido vital, tá entendendo? E às uhum, vezes passa 6 meses ali tomando medicação para diminuir essa quantidade de fluido vital e vai depender dessa pessoa. Porque se ela acordar depois de 6 meses e achar que está viva, que tem que viver com a família, aí essas dores aumentam de novo, entendeu? Por isso que é muito uhum, complicado para alguns aqui do outro lado. O que eles tinham que uhum, fazer é aceitar a morte para não ter o impacto da própria vida que não existe mais. E muitos não aceitam isso e terminam se deformando, entrando no estado de decomposição. É muito triste uhum, essa situação, porque a maioria se apega, né, ao planeta, né? uhum. Seu Vandir, Obrigada, Silvandir. me veio uma dúvida agora. Na verdade, tenho duas dúvidas. Uma do seu Naelso. Ele passou em aproximadamente uns 6 meses ali, não é? Depois do desencarne dele, em tratamento, né? Até ele se locomover para uma colônia. Ah, só que eu lembro de uma cena que a gente assistiu, de uma médium que recebeu ele em transe, Uhum, quando a gente estava aí no uhum, Brasil, e ele falava, eu assisti isso ao vivo, né? E ele falava: doutora, me ajude, está doendo, está doendo. Obviamente a gente sabe, no Livro dos Espíritos explica, né, que quando você desencarna, você passa pelo aquele momento aquele choque, né, do desencarne, né? Aí eu me questiono, mas o seu Noelson, ele era tão espiritualizado já, nesse sentido desse conhecimento, essa impressão que ele teve falando isso, da dor e tudo mais, foi mais da médium que estava passando aquela informação ou estava sendo do seu Noelson mesmo? Mas qual foi a média que passou? Boa pergunta, não lembro o nome dela. Eu lembro que ela ficou toda vermelha no dia, né? Ah, sim, eu lembro perfeitamente disso. É, porque ali o que a gente observa ainda é os vestígios da quimioterapia. Por isso que Sim, ela ficou meio queimada, tá entendendo? sim. Aquele vestígio da quimioterapia, você carrega ele. Então, a questão da comunicação aqui dentro é necessário, por quê? Para fazer a recomposição física, já que o corpo dele sofreu alguns tipos de reação química através da quimioterapia. Então, esse enjoo é um queimou enorme, está entendendo? Então, isso aí a gente tem que sanar numa comunicação espiritual e depois anestesiar, porque a agonia é muito grande, está entendendo? Não é, eu sei que não é fácil, principalmente para paciente de câncer, quando ele morre. A agonia é muito grande, porque o efeito da quimioterapia, da radioterapia,
ela é muito forte no perispírito periférico. Então, após aquilo ali, dá o anestésico, aí vem os estágios de recomposição periférica. Quando você acorda, já é outro completamente. Alguns espíritos que morrerem entubados é outro problema muito sério, porque às vezes ele materializou a intubação e ele fica sufocado no processo de desencarne. Aí você tem que levar ele para um médico, para que aquele médico desmaterialize o que ele materializou, porque não está mais ali. E ele está ali. Então, há mais ou menos há 20 anos atrás, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto aquilo, numa comunicação mediúnica. Aquilo, para mim, serviu de estudo, né? Porque um espírito se apresentou e ele gritava, eu disse, ó, eu estava na doutrinação, eu disse, meu irmão, eu quero lhe ajudar, porque você está gritando? Ele dizia, estão me abrindo, não deixe me abrir, não. Aí eu, sem ter muita experiência, eu disse, oh, dona Maria Cláudia, me explique, quem está abrindo ele? Ele disse, olha, isso aí, ele ainda está fixando a autópsia dele. Na hora da autópsia, quando abriu, ele não conseguiu sair do corpo, ele estava preso ao corpo ainda. Então, ele assistiu tudo, eu disse, misericórdia. E agora? Ela disse, agora você vai dizer para ele que ele não está mais numa sala de autópsia, que ele está agora em tratamento, tire essa projeção dele. Então, era interessante que ele apontava para aqui, dizendo que estavam abrindo ele. Então, isso significa que na hora da morte, ele não conseguiu libertar-se do perispírito periférico. O periférico foi junto. Está entendendo? E ele dizia assim, me tire dessa geladeira. Eu disse, olha, o senhor morreu dentro de uma geladeira, mas era o quê? Era as freezer do IML. Está entendendo? Então, essa fixação, ele levou para o mundo espiritual, como a gente também pode levar algumas fixações de medicações. Muito obrigado, senhor Vandir. Chegamos na nossa hora aqui, mas... É vivendo e aprendendo, né, Chico? O negócio é sério. Eu achei interessante que o senhor falou que o senhor estava na doutrinação e era um trabalho que eu estava fazendo, né, lá na Mediúnica antes. E eu me recordo de minha mediunidade não ter desenvolvido, né, nos estudos mediúnicos e lá, e que tinham me dito não, né? Eu acredito que foi meu anjo guardião, quando eu comecei a questionar, a dizer para ele lá, mas eu vou ter mediunidade ou não vou ter? Né? E eu falando para ele, eu falei, não, então não existe isso, não. Aí eu só escutei ele falando, não é chegada a hora. Mas aí eu fazia esse trabalho, né? Aí eu fazia esse trabalho de doutrinação lá, e eu achei interessante. Antes de encerrar, eu vou dividir um acontecimento com vocês que aconteceu comigo ontem. Eu fiquei surpreso, né? Eu fui a primeira vez fazer exame de catarata. Aí um médico muito bom, um especialista. Aí eu vi, realmente deu catarata e ele marcou a cirurgia, mas a cirurgia era para ser cirurgia particular e a gente tinha marcado errado. É para ser pelo SUS. Aí tá certo, o exame lá, tudinho comprova, com catarata, tudo. E ontem eu fui refazer o exame no mesmo local, sendo pelo SUS, né? Eu fiquei surpreso com o resultado. Eu fiquei surpreso, porque a hospital me examinou tudo, aí perguntou a mim, você veio fazer o que aqui? Eu disse, eu estou com catarata. Não, tem catarata aqui não, meu senhor. Eu não estou acreditando, eu não tenho catarata. Não, você não tem nada aqui. O que eu estou vendo aqui é que você vai ter que usar óculos, mas cirurgia tem possibilidade nenhuma. Agora deu certo. Mas foi impressionante. Eu disse, ó, foi merecimento da justiça divina que me deu, porque realmente eu estava com a dificuldade de enxergar. E agora eu não estou mais. Aí eu achei estranho no exame, porque quando ela foi fazer o exame, é muito longe, eu não enxergo de longe. Eu disse, eu estou enxergando de longe, como é que pode? Aí, assim, agora de perto, eu estou enxergando de perto. Aí ela disse, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor, o senhor não tem nada não, não vou fazer cirurgia no senhor não. Eu disse, mas como pode? Eu não estava com catarata. Olha, se o senhor estava, não está mais não. Então,
foi feita alguma coisa lá em cima, graças a Deus. Olha que... Eu estou bem, viu? Mexer um Muita pouquinho paz para todos. no fluido vital Oi? mexer um pouquinho no seu fluido vital ocular ali. Então botar mais um pouquinho de energia ali, né? Eu acho que foi para pagar meus débitos, viu? Eu acho que foi. Tem muito trabalho ainda, né, seu Vandir? Ah, tem muito trabalho, sim, graças a Deus. Quanto mais trabalho, melhor, né? Pois é. Mestre amado Jesus, pedimos a Ti, Senhor, e a Maria Santíssima, que ilumine a todos que se encontram na Austrália, trabalhadores e familiares, que os anjos de guarda de todos eles, Senhor, o acompanhem durante essa jornada. Em Teu nome damos por encerrados os nossos trabalhos. Muita paz para todos. Boa noite para vocês. Muito obrigado.